Vamos abrir o texto bíblico no livro de Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 4 a 6. Vamos orar primeiro. Senhor, fala conosco nesta manhã como já tens falado. Ajuda-me a ser simples e fiel às Escrituras, para que saiamos daqui com uma disposição de te servir mais e melhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e colocarmos em prática aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 6, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 95, 96 da era cristã. O primeiro século, portanto, depois de Cristo. Final do primeiro século. Naquela época, a igreja cristã estava sofrendo bastante com a perseguição do Império Romano. O imperador da época chamava-se Domiciano. Domiciano reinou sobre o Império Romano entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. Domiciano, ele instituiu a adoração a ele próprio. Ele queria que todos o enxergassem como Deus e que todos o adorassem como Deus. Os cristãos da época tiveram um problema com isso, né? Obviamente. Os cristãos, eles intercedem pelas autoridades, intercedem pelos reis da terra, para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que num ambiente de tranquilidade nós possamos viver e viver especialmente o Evangelho de Cristo e transmitir o Evangelho às outras pessoas. Nós oramos pelas autoridades, mas nós não adoramos as autoridades como Deus. E o imperador exigiu fortemente isso naquela época. Como os cristãos não realizaram, iniciou-se uma violenta e cruel perseguição contra os cristãos. Disse que Domiciano foi tão cruel e violento contra os cristãos como foi Nero. Nero, ele acusou os cristãos de serem os responsáveis pelo incêndio de Roma, e houve uma perseguição violenta naquela época. Inclusive Paulo foi preso e morreu. E os comentaristas dizem que Domiciano foi tão violento e cruel como foi o imperador Nero na década de 60 do primeiro século. Em razão da perseguição, a igreja experimentava grande sofrimento, sangue dos cristãos era derramado na arena, lançados às feras selvagens, alguns desfaleciam de fome e sede nas masmorras escuras, muitos foram decapitados. E o próprio João, apóstolo amado, que escreveu o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação, diz o verso 1, de Jesus Cristo a João, apóstolo amado. Aquele que se reclinava, o mais jovem do colégio apostólico, que se reclinava sobre os ombros, ou sobre os ombros de Jesus Cristo. Ele que escreveu essa carta, mas ele escreveu numa idade avançada, no exílio. Ele foi exilado na ilha de Pátimos, uma ilha remota e árida no mar Egeu, onde os romanos colocavam os inimigos
os mais antigos, os mais idosos para morrerem, os inimigos políticos e religiosos. E assim, lá estava João, na ilha de Patmos, também demonstrando esse momento difícil que a igreja enfrentava. E quando nós enfrentamos momentos difíceis, o que acontece conosco? A nossa confiança em Deus, ela é abalada, a nossa fé é abalada. Você concorda comigo? O que nós necessitamos em momentos assim, momentos de dor, de lutas, de desafios, de sofrimentos, que nós não compreendemos? Nós necessitamos de uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra que nos ajude a compreender um pouco da situação. E foi exatamente isso que João e a igreja receberam no final do primeiro século, através deste livro, o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Na versão King James da Bíblia, aparece o título, não Apocalipse, aparece o título Revelação. Porque a palavra Apocalipse vem do grego descobrir, tirar o véu para que se possa enxergar, revelar. Então, desde logo, quando a gente pensa no livro de Apocalipse, nós pensamos num livro misterioso, cheio de enigmas, que fala ou só fala das coisas terríveis do tempo do fim. É o Apocalipse. Quando alguma coisa está errada, todo mundo diz assim: estamos passando por um momento apocalíptico. Então, quando a gente pensa em Apocalipse, alguns até associam as previsões de Apocalipse, ou os textos de Apocalipse, com as previsões de Nostradamus, do tempo do fim. De fato, não podemos negar que há textos que apontam para a segunda vida de Cristo lá em Apocalipse. Mas o propósito desse livro é Deus se revelar a uma igreja sofredora, uma igreja que estava passando por momentos difíceis, terríveis. E a revelação de Deus trouxesse conforto, trouxesse esperança, trouxesse paz sobre a vida daqueles irmãos. Então, a mensagem de Apocalipse, em primeiro lugar, é essa: trazer conforto em tempos de tribulação. Não esqueçam isso. Se você for ler o livro de Apocalipse e começar a ficar frente a frente, né, com aquelas figuras de Apocalipse, né, selos, trombetas, taças, candelabros, estrelas, várias figuras que aparecem no livro de Apocalipse. Não se perca nessas figuras. Lembre-se que, em primeiro lugar, quando Deus se revela, Ele se revela para trazer conforto ao seu povo em meio às suas dificuldades. Aquilo valeu para a igreja naquele tempo, valeu para a igreja nos tempos futuros, chegando até nós. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta manhã. O espírito de Apocalipse, o espírito da mensagem de Apocalipse me fez recordar um texto do Antigo Testamento. Em 2 Reis, capítulo 6, havia guerra entre Israel e Síria. E o rei sírio, ele armava ciladas para surpreender o exército de Israel. Só que o profeta Eliseu mandava o recado lá para o rei de Israel, dizendo assim: olha, o exército sírio está naquele lugar agora, eles armaram uma cilada para surpreenderem o exército de Israel e destruírem o exército de Israel. Não passe por lá. O rei não passava. E eles iam armando ciladas, e ele desconfiou, falou: tem traidor aqui entre nós. Quem é o traidor que está avisando o rei de Israel acerca das nossas ciladas? Aí um servo dele disse assim: o profeta Eliseu que está avisando. Profeta?
reuniu uma tropa de guerreiros, cavalos, e foram até Dotã, cidade onde se encontrava o profeta Eliseu. E cercaram a cidade. E na casa de Eliseu, o jovem que o ajudava, que o assistia, disse assim: profeta, olha o que está ocorrendo. Há um exército aqui nesta cidade e eles vieram para te matar. E o profeta tranquilo. E ele tenso, desesperado, claro, a situação, olhando para as circunstâncias, nós ficamos tensos e desesperados mesmo, dependendo das circunstâncias. Mas o profeta fez uma oração a Deus: Deus, abre o olho deste jovem. Quando Deus abriu o olho do jovem, ele começou a ver tropas, cavalos de fogo, guerreiros celestiais em torno da cidade, em torno da casa do profeta. Em seguida o profeta orou novamente e todo aquele exército sírio, todos os soldados ficaram cegos. Depois, se você quiser, você pode acompanhar a leitura do texto lá em 2 Reis para saber o que aconteceu na sequência. Mas o que eu quero mostrar é isso. No desespero, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por isso o profeta orou, para que aquele jovem enxergasse, tivesse olhos espirituais, para olhar não para a dificuldade, mas para além da dificuldade, para o poder de Deus. E é exatamente esse o espírito do livro de Apocalipse. Aqui nós encontramos os motivos para continuarmos confiando em Deus, mesmo enfrentando momentos de angústia e perplexidade. Quais são esses motivos? Esses motivos estão na própria pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. O texto diz aqui, João, verso 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. 7 igrejas, elas são descritas aqui no verso 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Mas essas 7 igrejas simbolizam a igreja da época. 7 em Apocalipse é um número importante, que significa perfeição, algo completo. Então, quando João escreve as 7 igrejas, essa mensagem não era somente para aquelas 7 igrejas da Ásia, mas era uma mensagem que deveria ser conhecida e vivida por toda a igreja daquele período e para as igrejas futuras também, assim como nós. Então, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão aqui refere-se a Deus o Pai, aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7 espíritos, essa expressão aqui se refere ao Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo. Então, quer dizer, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem da Trindade Santa para a sua igreja. E que mensagem é? Da parte de Jesus Cristo. Aí começa a falar de Jesus, o Verbo de Deus, aquele por meio de quem Deus se expressa. E fala de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Nós precisamos olhar para além das circunstâncias adversas, olhar para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é fiel testemunha, porque Ele é o primogênito dos mortos, porque Ele é o príncipe dos reis da terra. Vamos começar por primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? Primogênito é o primeiro, é aquele que nasce primeiro na casa, é o primeiro filho do casal. E o texto diz, primogênito dos mortos, referindo-se a Jesus Cristo. O que significa? Significa que Jesus nasceu da morte. Ou seja, Ele reviveu após a morte. Jesus é aquele que ressuscitou. O primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Meus amados irmãos, amadas irmãs,
A nossa fé está baseada na morte e especialmente na ressurreição de Jesus Cristo, pelo fato dele ser o primogênito dos mortos. A ressurreição de Cristo deu à sua morte uma validade impressionante, porque quando Jesus ressuscita, ele demonstra que ele é Deus. Quem estava morrendo na cruz não era somente o homem Jesus Cristo, era o Deus, era o Filho de Deus. Por isso a morte de Jesus tem poder para salvar pecadores de todas as gerações. Ele é o primogênito dos mortos. Paulo falando em relação à nossa fé, ele diz assim, que nós permaneçamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. Por que ele diz isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, baseado na ressurreição de Jesus. Jesus é o primogênito dos mortos. Nas lutas da vida, olhemos para aquele que venceu a morte e pode também nos dar vitória sobre os problemas. O texto também diz que Jesus é príncipe dos reis da terra. Os reis da terra são poderosos, especialmente os reis das grandes potências. Como oramos agora há pouco com o nosso irmão Armém, a guerra no Oriente Médio está se intensificando. O Irã entrou na guerra também. A gente não sabe se é só para dizer que, olha, estou aqui, não mexam mais comigo, ou se Israel vai revidar e assim a guerra vai... Israel já tem os seus aliados, o Irã tem os seus aliados, né, e outros países vão entrando na guerra. A gente fica olhando para o poder desses homens, a gente se sente pequeno, porque eles comandam as coisas e as guerras se iniciam. Mas o texto nos diz que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Ele está acima daqueles que governam. Ele está acima de todos os reis. Quando um príncipe terreno nos causar mal, devemos nos lembrar que Jesus exerce poder sobre ele. E orar, essa é a nossa função. Há um texto lá no Salmo 2 que eu acho muito interessante, que mostra o poder do Filho em relação aos reis da terra. O Salmo 2:11 diz assim: reis, sede prudentes, um recado aos reis da terra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, que ele não se irrite, para que não pereçais no vosso caminho. Os reis da terra, aqueles que não reconhecerem o poder de Jesus, padecerão por isso. Então Jesus, além de ser o primogênito dos mortos, venceu a morte, ressuscitou, príncipe dos reis da terra, tem poder sobre os reis da terra. O texto diz que Jesus é a fiel testemunha. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Veio para dar testemunho de si mesmo, porque Jesus é a verdade. A verdade sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. Jesus dá testemunho desta verdade, de como devemos nos relacionar com Deus. E a palavra testemunha aqui é muito interessante, porque a palavra é mártir. Testemunha fiel é mártir, né? Aquele que dá sua vida por aquilo que crê, né? E foi exatamente isso que Jesus fez. E mesmo dando a sua vida, ele não deixou de ser fiel a Deus e de anunciar a palavra do Senhor. Então veja, diante das lutas, o que nós cristãs podemos fazer? Olhar para o nosso Salvador. Ele venceu a morte, ele tem poder sobre os reis da terra.
ele foi martirizado, mas deu testemunho da palavra de Deus para nós. E além disso, além do que ele é, o texto diz o que Jesus fez por nós. Verso 5, eu vou ler o verso 5 desde o início, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Já vimos quem Jesus é: primogênito dos reis da terra, primogênito dos mortos, soberano sobre os reis da terra e testemunha fiel. Agora nós vamos ver o que ele fez. O que Jesus fez? Ele nos libertou dos pecados. Por quê? Porque ele nos ama. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, ouça, preste atenção. Diz assim, Romanos 5,8 diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu Filho por amor de nós, mesmo nós sendo pecadores. Isso não mexe com você? Comigo mexe bastante, porque amar pessoas que nós gostamos é fácil, mas amar pecadores não é. Em Gênesis, se nós recordarmos lá no Antigo Testamento, Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Deus colocou Abraão à prova, se Abraão obedeceria ou não à sua ordem. Quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus disse para Abraão: basta, você provou que é fiel. Mas o que Deus fez com Abraão, ele não fez com seu filho. Ele não poupou Jesus, e ele fez isso por amor de nós, pecadores. O amor de Deus, que na Bíblia é chamado de amor ágape, é um amor incondicional, é um amor imensurável, nós não conseguimos medi-lo, ele é infinito, e é esse amor que transforma a nossa vida. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma senhora. Ela teve um derrame, ficou entre a vida e a morte, tem 85 anos, e ela se recuperou e voltou para casa. Eu fui avisado, né, e quando eu tive chance eu fui visitá-la. E fazia algum tempo que eu não a via, e ela começou a contar a respeito da situação da família dela. E ela falava que ela estava feliz com muitas coisas, mas ela me disse assim: pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor, porque eu tenho confiança no senhor. Eu falei: tudo bem, minha irmã, fica à vontade. Aí ela disse assim: olha, lembra da minha neta? Eu falei: claro, era criança, né, quando a gente participava da mesma igreja, ela era criança. Pois é, ela cresceu, hoje ela já é jovem. E ela me procurou para dizer uma coisa para mim. E ela falou assim: vó, eu quero muito dizer uma coisa para a senhora. Eu falei: então diga. Ela disse assim, e ela reproduzindo, né, para mim: eu gosto de menina. Eu gosto de menina. Aí eu perguntei para a irmã: e como você reagiu diante dessa fala? Ela disse assim: pastor, ela é minha neta. Eu a amo. Eu a amo. E oro por ela. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela senhora de 85 anos, que frequentou pouco a escola, não tem formação acadêmica, naquele momento, ela me ensinou algo precioso.
Porque é assim mesmo. O amor de Deus transforma. E nós estamos nesta vida para imitar este amor. A nossa função não é julgar as pessoas, porque nós sabemos o que passa pela nossa cabeça. Nós sabemos as coisas horrorosas que passam pela nossa mente. A nossa função é amar e interceder e orar, porque é este amor que transforma as vidas. Foi esse amor de Jesus Cristo por nós que nos transformou e que nos libertou dos pecados, como diz o texto aqui. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O pecado, ele exerce controle sobre nós. E se esse controle fosse positivo, eu não falaria nada. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. Paulo chama isso de domínio das trevas. Quando nós permanecemos no pecado, nós estamos nas trevas e escravizados sobre esse domínio que nos leva à morte. Fomos libertos desse domínio por Jesus Cristo. Então veja, quem é Jesus? Em meio às lutas, às adversidades da vida, nós devemos lembrar quem é Jesus. É aquele que venceu a morte, é aquele que tem poder sobre os reis da terra, é aquele que dá testemunho da palavra de Deus, nos dando exemplo de como nós devemos dar o testemunho, porque mesmo sofrendo, ele permaneceu fiel. É aquele que nos ama e transformou a nossa vida, e por transformar a nossa vida, ele nos liberta do domínio das trevas. E para concluir, o texto também nos diz que além do que Jesus é, além do que Jesus fez, aquilo que ele nos constituiu, verso 6, nos constituiu reino. Eu gosto da tradução, reino de sacerdotes, mas aqui está, aquele que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Mas a ideia é essa, Jesus nos constituiu reino de sacerdotes. Como entender esta expressão? Nós somos reino de sacerdotes. Como entender essa expressão? Precisamos, para lançar luz a essa expressão, lembrar do significado do sacerdócio lá no Antigo Testamento. Como o sacerdote exercia o seu ofício lá no Antigo Testamento? Ele intercedia pelo povo diante de Deus. E como ele fazia? Ele sacrificava os animais e intercedia a Deus em favor do povo. Só que, o que aconteceu a partir do Novo Testamento? Jesus substituiu o sacerdócio do Antigo Testamento. Ele é o nosso sacerdote, ou seja, ele intercede por nós. Porém, mais do que isso, Jesus também substituiu os sacrifícios. Por que hoje nós não sacrificamos mais animais? Além de ser uma coisa muito violenta e cruel, né? Nós, cristãos, não sacrificamos animais porque Jesus substituiu o sacrifício daqueles animais. O sacrifício daqueles animais apontava para o sacrifício de Jesus. Quando Jesus realizou o sacrifício, tudo se estabeleceu. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Então veja, Jesus, ele é o nosso sacerdote e ele foi o sacrifício por meio do qual nós temos acesso ao Pai. Você precisa de intermediários para conversar com Deus? Não precisamos. Por quê? Porque Jesus é o nosso sacerdote. E não somente o nosso sacerdote, aquele que foi o sacrifício que Deus aceitou para trazer perdão para os nossos pecados. Então Jesus, ele é o nosso sacerdote. Só que Deus nos constituiu reino
de sacerdotes, porque como nós estamos em Cristo, Jesus é sacerdote, nós também devemos ser sacerdotes. Mas que tipo de sacerdotes nós devemos ser? Aqueles que intercedem uns pelos outros. E aqui, isso mostra a importância da igreja. Muitos não valorizam o fato de estarem na igreja. Às vezes nós não podemos vir, ok. Mas quando nós podemos vir e negligenciamos este fato, isso não é bom. Isso não é bom. Porque nós somos sacerdotes de Deus para exercer o sacerdócio cristão entre nós, intercedendo uns pelos outros. O nosso sacerdócio não é individual, ele é comunitário. Nós precisamos interagir uns com os outros para orar por sua saúde, para orar caso a sua fé esteja vacilando, para orar por consolo divino em favor das pessoas. E nós não precisamos de intermediários nesse sentido, nós conversamos diretamente com Deus em nome de Jesus Cristo, porque nós somos reino de sacerdotes. Isso não é pouca coisa. Nós não vamos exercer o sacerdócio sozinhos em casa, ficando em casa sem vir na igreja. Não vamos exercer. Mas quando nós participamos da igreja, quando nós participamos da vida do nosso irmão, da nossa irmã, nós ligamos para essa pessoa durante a semana, nós visitamos essa pessoa, ou nós intercedemos por ela, durante a semana e na igreja também. Isso é reino de sacerdotes. Nós somos constituídos reinos de sacerdote. Então veja, a mensagem de Apocalipse, ela é simples. Ela continua valendo para a igreja de todos os tempos. Qual é esta mensagem? Quando nós enfrentarmos as lutas da vida, quando nós enfrentarmos as dificuldades, quando nós enfrentarmos os sofrimentos, aqueles momentos difíceis que a nossa fé vacila, o que nós devemos fazer? Olhar para as circunstâncias? Não. Olhar para o nosso Deus, olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, que tem poder sobre os reis, que nos dá testemunho da palavra de Deus, testemunho que é fiel, nós podemos confiar nessas verdades. Aquele que não somente é, mas fez algo por nós. O que Ele fez? Porque Ele nos ama, Ele nos libertou dos pecados. Esse amor incondicional que transforma a nossa vida e nos livra da escravidão e domínio do pecado. E Ele nos constituiu reino de sacerdotes. Olha que privilégio que nós temos. Interceder uns pelos outros. Essa é a mensagem da Bíblia. Apocalipse, o livro de Apocalipse está em completa sintonia com todo o restante da palavra de Deus. Então, quando você for ler Apocalipse, eu sei que você vai ter dúvidas, assim como eu tenho, quando você se deparar com aquelas figuras complicadas, não é? Mas na medida em que a gente vai estudando, entendendo o significado daquelas figuras, a mensagem é simples e é única. Deus nos conforta na tribulação. Não olhemos para as coisas difíceis que nos cercam, mas olhemos para o nosso Deus e sigamos em frente com a nossa fé firme, inabalável e sendo abundantes na obra dele.